porque começaram a fazer um cartel. Bom, isso preocupou o Ford e ele começou a pensar então em produzir a sua própria borracha. Quando isso vazou, ele, logicamente tem os espertalhões para tudo na vida, né? E tinha o João Vilares. Então esse Vilares se juntou com Barclay, que era um americano lá que tinha uma penetração com o Ford lá, vendo essa possibilidade de ganhar um dinheiro trocado, eles vieram ao Pará. Ele conseguiu, com o Dionísio Bente, uma concessão de 1 milhão de hectares lá em, que hoje era Forlândia, né? Então, uma grande produção de borracha inglesa. A origem era aquelas sementes que saíram do Vale do Tapajós. Bom, e depois de eles estarem com esse documento na mão, o próximo passo foi convencer que aquela era a área ideal para plantio de seringueira. E um tempo depois foi criada uma comissão de estudiosos que iam selecionar essa área aqui na Amazônia para o Ford. Conta a história que eles pegaram um barco de Belém, subindo aqui a região, e não pararam em nenhum outro lugar para ver terra. Então o que aconteceu? Eles disseram, bom, essa aqui está legal. Voltaram no mesmo barco para Belém e chegaram aqui e foram lá com o governo dizer as suas intenções de ficar com aquela terra. Aí quando chega na papelada, diz, não, essa terra já tem dono. Essa terra já tem dono. E o Ford teve que desembolsar para ficar com a terra $125 mil, que para a época era uma fortuna. Bom, e a ideia que era de que, por ser o berço da seringueira, era plantar e colher, porque não teria problema nenhuma pela parte agronômica. E montada a cidade, concomitantemente vieram as derrubadas, e eles plantaram no primeiro ano de plantio 400 hectares de seringueira. E a seringueira, com as suas características botânicas, ela se adapta muito bem na mata virgem, onde ela recebe uma proteção daquela variedade de espécies que estão em volta dela. Ela é atacada naturalmente por um fungo chamado Microcyclus ulae, um fungo que ataca a folha da seringueira, suga a seiva. E a seringueira então convivia tranquilamente com a presença dele na mata, porque as barreiras naturais de outras espécies controlavam esse fungo. E havia um equilíbrio. Quando o americano veio, limpou 400 hectares e plantou somente seringueira, aí veio o desastre. Quando chegou no período de reprodução dele, ele saía de uma seringueira e caía noutra seringueira. Forlândia, em função da sua topografia, ela criava um microclima de uma névoa de manhã cedo, que só ia se dissipar lá para meio-dia. O microciclo é mesmo que dá cerveja com batata frita para eles. Eles vieram para cá com um estilo de vida, uma filosofia de trabalho. E é aquela história da ideia do capitalista daquela época, de que eu tenho dinheiro, eu mando e tenho que fazer o que eu quero e acabou. Sem tentar entender a cultura local, o conhecimento local. Eles não respeitaram nada disso e quiseram impor uma filosofia de trabalho, um estilo de vida totalmente diferente do que os caboclos aqui da Nossa Senhora estavam acostumados. Não podia tomar cachaça, está entendendo? Que é pior do que não comer farinha, eu acho, para eles. Não podiam tomar cachaça, mas eles tomavam uísque, né? E aquele horário, a buzina tocando, a sirene tocando, para trabalhar muito cedo, né? Escuro ainda, eles tinham que sair. O local de trabalho muito longe de onde eles vinham almoçar, eles tinham que fazer refeição no refeitório, em vez de fazer refeição no campo, como eles estavam acostumados a fazer, de levar
a marmita deles, a cumbuquinha deles e comer lá. Não, eles tinham que vir para cá. E era muito longe, quando chegava aqui estava quase na hora de terminar o almoço, entrar em fila para comer. Não ia dar certo também. Outro fator interessante é que quando chega no verão, a comunicação ia ficar perfeitamente cortada com as grandes embarcações, grandes navios que fossem buscar essa borracha lá, né? Porque passaria ali uns 6 meses sem ter acesso ao rio, que não teria condições de barco chegar lá, que seca muito, e aquele canal não é tão profundo do Tapajós em certas localidades do trecho. E veio a proposta então de devolver uma parte de Forlândia, aquela parte que fica no fundo, 283 mil hectares, em troca de uma área plana mais próxima de Santarém. E eles fizeram então essa troca e pegaram o Belterra e foram começar tudo do zero, já com tecnologia, né, agronômica. Aí sim vieram especialistas para a área. Eles trouxeram a técnica da enxertia, né? Aí foram atrás de clones mais resistentes e fizeram um campo de experimental da seringueira lá. E depois, né, Belterra foi em 34, 35, o seringal vai começar a produzir com 7 anos por aí. Belterra, Forlândia não produziu pouca coisa, produziu pouca coisa. E Belterra, quando começou a produzir, houve a guerra, né? Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, aliado da Inglaterra, quando acabou a guerra, a borracha que foi recuperada, a Malásia foi recuperada pelos ingleses, e aí houve um acordo para, agora vamos fazer a produção, o americano também, vamos produzir para abastecer o mundo. Houve também, eles descobriram a borracha sintética, que começou a cobrir parte das necessidades que eram feitas com borracha natural. Aquela ideia do Fordismo, que era essa, de produzir tudo na fábrica, isso tinha sido sucumbido já, então começaram então a aparecer a terceirização. Então por que eu vou ter que produzir pneu? Eu vou comprar de quem produz pneu. Então ele gastou 25 milhões e devolveu tudo por 25 mil. Ou não, 250 mil dólares, foi quanto era a dívida que ele tinha com a força de trabalho com os trabalhadores. Aí ele pegou e devolveu dentro do tratado da concessão da posse, dizia que ele podia explorar o solo, o subsolo, telecomunicações, saúde, educação, ele podia fazer o que quisesse lá. É um negócio altamente negativo para o Brasil, né? Aquele tipo de acordo, sem pagar nada, sem imposto, sem nada, livre. E eles foram embora e deixaram não sei quantos barracões, colégios, 2 hospitais, 5 milhões de seringueiras plantadas. E disseram tchau, não olharam nem para trás. E passou para a mão do brasileiro, sabe como é que é, né? Aquela organização toda foi ruindo, foi deteriorando todo.